Agora com números da corrida pela presidência da República. A nova pesquisa de intenção de voto para a presidência feita pelo Instituto Paraná mostra uma queda na vantagem de Lula e uma diferença de menos de 5 pontos percentuais entre ele e o presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o levantamento divulgado nesta quarta-feira, o petista detém 41,7% das intenções de voto contra 37% do atual chefe do executivo. Em pesquisa realizada pela mesma instituição no começo de agosto, Lula tinha os mesmos 41%, mas Bolsonaro aparecia com 35%, 2 pontos a menos do que agora. Já em abril desse ano, o placar era de 40% para o petista e 32% para o chefe do executivo, mostrando a arrancada de Bolsonaro entre os eleitores. Ciro Gomes aparece em terceiro com 7,3% e Simone Tebet com 2,7%. Os referidos números são da pesquisa estimulada. Na espontânea, Lula aparece com 30% contra 26,5% de Bolsonaro. O presidente também vê sua gestão ter melhora na avaliação. O mesmo levantamento mostra que 46,3% dos brasileiros aprovam a administração de Jair Bolsonaro, um crescimento de 2,4% em relação à primeira rodada de agosto. Os que desaprovam seu governo caíram de 52% para 49%. A pesquisa foi realizada com eleitores maiores de 16 anos nos 26 estados e no Distrito Federal entre os dias 19 e 23 de agosto, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, e foi registrada no TSE sob protocolo número BR 03138/2022. Começo com você, Diogo Schelp. Em 2 minutos, Schelp, sua análise sobre esses números do Paraná Pesquisas divulgados hoje. Pois é, essa pesquisa mostra aí um crescimento do presidente Jair Bolsonaro e uma estagnação de Lula. É o que também tem mostrado outras pesquisas, mesmo aquelas que apontam uma diferença ainda maior entre Lula e Bolsonaro. Mas mostram, todas elas, que essa diferença vem caindo. Há também uma questão de diferença de metodologia, porque a Paraná Pesquisas usa aparentemente a entrevista por telefone, o que para muitos especialistas é até uma opção melhor do que a entrevista presencial, porque nas entrevistas presenciais, muitas vezes o entrevistado não quer dar a sua opinião, se sente um pouco intimidado, digamos assim, para dizer verdadeiramente em quem pretende votar. Considera-se que as entrevistas por telefone têm a capacidade de evitar esse desvio, esse viés, né? Então, pode ser, sim, que realmente a diferença seja melhor do que tem apontado outros institutos que fazem a entrevista presencial. Há um outro fator que pode contar a favor do presidente Jair Bolsonaro no dia das eleições, que é a abstenção, porque o presidente Lula ele tem uma intenção de voto maior entre as camadas mais pobres, proporcionalmente, e o presidente Jair Bolsonaro entre as camadas mais ricas e mais escolarizadas. E, historicamente, essas camadas mais ricas e mais escolarizadas são as que mais de fato comparecem à votação. Então isso pode, no dia das eleições, inclusive favorecer o presidente. Tudo isso mostra o seguinte: aqueles que subiram no salto alto, achando que iam ganhar no primeiro turno das eleições, estavam provavelmente enganados, e essa vai ser uma eleição bem mais acirrada do que muitos dizem, né? E há um outro fator também, que é a perda de votos dos outros candidatos, né? Os candidatos que estão ali em terceiro, quarto lugar, e também a redução da indecisão, porque conforme a campanha começa, avança, os candidatos estão mais expostos, as propostas começam a aparecer, as pessoas começam também a definir o seu voto. E o que se tem visto é uma estagnação do voto em Lula. Agora os números de uma outra pesquisa, antes do comentário do Zé. O presidente Jair Bolsonaro lidera com 41% das intenções de voto dos eleitores a corrida pelo Palácio do Planalto, segundo pesquisa da Brasmarket, divulgada nesta quarta-feira. Atrás do chefe do executivo aparece Lula com 32,9% das intenções de voto. Ciro Gomes e Simone Tebet completam a lista de candidatos com 4,3% e 3,3% das intenções de voto, respectivamente. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas de 504 cidades das 5 regiões do país entre os dias 20 e 22 de agosto desse ano, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais. O levantamento da Brasmarket foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob número BR 07901/2022. Você, Zé? Olha, são 2 pesquisas científicas, né, usando métodos diferentes, mas ali comprovados que têm uma certa qualidade.
e reais, porque há o registro no Tribunal Superior Eleitoral. Fraudar uma pesquisa assim, um projeto assim, é crime, é fraude de documento público, já que está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. As pesquisas não indicam o vencedor. As pesquisas mostram um momento. Política, já diziam os mineiros, né? É como nuvens. Você olha, está de um jeito, olha, no outro dia está diferente. Aliás, minutos depois já está diferente a nuvem que você olhou. Uma entrevista como esta do presidente Jair Bolsonaro, né, para tanta gente assistindo, já é o suficiente para mudar o voto de muita gente. É esta a realidade das pesquisas. E as coisas estão se aproximando. A realidade atual, que todas as pesquisas indicam, é essa mesmo, que Lula bateu no teto e já está nesse teto há muito tempo. E o presidente Jair Bolsonaro vem numa crescente. A técnica da Paraná Pesquisa, ela é considerada mais moderna e mais precisa porque imita exatamente o teclado de uma urna eletrônica, o número que você digita no telefone quando é chamado para responder à pesquisa da Paraná Pesquisas. É uma técnica nova, né, e eficiente que é usada em vários países. E o número de pessoas indecisas cai porque há uma decisão. E a gente vê exatamente uma queda do número de intenções para Ciro e Simone Tebet, mostrando que há um afunilamento e já partindo ali para o voto útil. Tamanha é esta polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. Eu resumiria todas as pesquisas vistas até agora da seguinte forma: o processo eleitoral está em andamento, nós estamos aí diante de uma curta, mas de uma campanha eleitoral e está aberto, sem salto alto para alguns que já se acham eleitos. E o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda de campanha em Belo Horizonte nesta quarta-feira. O chefe do executivo participou de encontro com prefeitos, religiosos e depois partiu para uma motociata organizada por apoiadores, percorrendo avenidas e ruas da capital mineira. Desde sua chegada no aeroporto, o presidente foi recepcionado por eleitores que o aguardavam nas calçadas e na saída dos eventos. Bolsonaro falou sobre suas propostas, defendeu a liberdade, pediu consciência no voto e ironizou as pesquisas do Datafolha, dizendo que o único lugar onde Lula está eleito é lá. Por fim, Jair Bolsonaro participou de comício na Praça da Liberdade. Augusto. A gente comentar a pesquisa também? Fica à vontade, Augusto. Quantas pesquisas, elas só confirmam o que eu venho dizendo desde o começo, desde a primeira pesquisa. Como lembrou o Zé, o meu compadre, as pesquisas podem ser diferentes, tal, porque usam métodos diferentes. De qualquer forma, elas produzem o retrato do momento. Alguém errou. Alguém errou. Eu quero saber quem lidera. É o Bolsonaro ou é o Lula? Nas pesquisas. Quanto ao Datafolha, está eleito já. Eleito, né? Não tem mais os 103% de votos, com aos 3 pontos da margem de erro subindo a favor do Lula, como diz o Guilherme, mas está eleito. 20 pontos, 15 milhões de eleitores, não dá mais para tirar essa diferença. Agora, é retrato do momento, alguém errou. Então eu prefiro só dizer isso sobre pesquisas. Foto que trouxemos há pouco, também o dia de campanha do presidente Jair Bolsonaro hoje em Minas Gerais. Queremos ouvi-la, Ana. Temos 1 minuto. Olha, Vitor, eu vou manter a coerência. Não é porque o presidente Bolsonaro subiu aí um pouco nas pesquisas que agora eu vou começar a falar que eu acredito nas pesquisas, porque eu não acredito. Os últimos anos elas têm errado bastante. O que eu acredito é que possa estar havendo aí um ajuste, já que o Datapovo, as imagens, elas são estarrecedoras para essas lojinhas de porcentagem, como diz o nosso querido mestre Augusto Nunes. As imagens, elas são um verdadeiro pesadelo para a oposição, para o STF, para o TSE, para os outros candidatos e principalmente para esses institutos de pesquisa. Então, eu continuo cética, né? Como nós falamos lá em Minas, eu subi na montanha e observo. Agora, as imagens e o Datapovo, isso sim é um pesadelo para esses institutos.
Já já o comentário do Fiuza também. Antes, mais um convite para que você participe da nossa enquete de hoje. A pergunta é: a liberdade de expressão está ameaçada no Brasil? Sim ou não? Essa é a nossa enquete desta quarta-feira, que continua no ar, lá no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br. Acesse, participe. Daqui a pouquinho, como sempre, no final do programa, a gente traz para você o resultado final. Guilherme Fiuza. Eu acredito nas pesquisas, mas eu acredito só nas que colocam o Lula na liderança. Nas outras eu não acredito. Por uma razão muito simples. Porque nós, brasileiros, somos divididos em dois grupos. Os que têm amnésia e os que gostam de ser roubados. Então eu só acredito em pesquisa que tem o Lula lá disparado na frente.